Paulista, com classificação garantida, permite, claro, ao Ramon também girar ainda mais esse seu elenco e focar nesses outros compromissos, né? Tá chegando essa pré-Libertadores, jogo de volta, tem viagem para Venezuela, enfim. Agora equilibrar aí um pouquinho mais esses pratos que vai chegar coisa importante aí, é o primeiro mata-mata de Libertadores, acho que começa até a focar um pouco nisso. É inevitável, né? Assim, o Corinthians, na temporada passada, ele não pôde se permitir pensar em Sul-Americana por conta da condição do Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa e perspectiva desse ano é que no Campeonato Brasileiro as coisas se apresentem de uma outra maneira, porque o início de temporada já é muito bom. O Corinthians inicia a temporada passada de uma maneira muito péssima. Então, o início de temporada já é muito bom, o que dá essa perspectiva do Corinthians poder desempenhar na Libertadores. Esse primeiro adversário é, de fato, fraco, né, para o Corinthians. O Corinthians tem ali, né, o favoritismo muito bem desenhado, mas se você projeta um pouco mais para frente, já tem essa possibilidade de Quito, de pegar, talvez, uma altitude. Então, assim, o Corinthians tem que fazer esse planejamento pensando num elenco que é curto. Querendo ou não, o Corinthians não foi ao mercado. A parte defensiva, na verdade, ali, né, a linha entre zagueiros, principalmente, ainda é uma situação muito vulnerável. O Corinthians ainda não pode apostar numa dupla de zaga que nessa temporada já tem dado um bom resultado. O André Ramalho ainda patinando um pouquinho, muito distante do que apresentou e termina a temporada muito bem, né? Ele foi crescendo e, de fato, se tornando uma liderança nessa parte defensiva da equipe. Então, o Corinthians tem que planejar isso muito bem, porque do meio para frente tem muita qualidade. Imagina, volta Bidon agora, com o Martínez tendo feito um ótimo jogo contra o Santos. Então, você pensa nesse meio de campo que você já ganha uma ótima opção com a volta do Bidon, mas ainda assim tem que planejar muito, porque lá atrás o Corinthians está tendo dificuldades. Eu acho que o Corinthians é o time que melhor conseguiu trazer a herança boa do ano passado para essa. Verdade. Né, o time continua com a mesma ideia de jogo, competitivo. Eu, por exemplo, não gosto do jeito que o Corinthians joga, mas eu sempre gosto de dizer que se funciona, tanto faz se eu gosto ou não gosto. O Corinthians é um time competitivo, difícil de ser vencido. O Corinthians é o principal favorito do Campeonato Paulista nesse momento. E pode se dar o luxo de poupar, porque com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, terminará, eu tenho certeza disso, essa fase com a melhor campanha de todas as equipes. E terá o direito de decidir todas as fases de mata-mata em Itaquera. Nos últimos anos, quem teve o direito de decidir em casa todas as fases eliminatórias até a final foi campeão. Né? Eu acho que seria legal para o Corinthians, depois de um grande período de baixa, ganhar o estadual. Obviamente, o Corinthians tem coisas muito maiores e tem ambições muito maiores na temporada. Mas seria legal, obviamente, para qualquer equipe ganhar o estadual, para o Corinthians também. Para isso, como disse a Mari, precisa pensar muito porque o elenco é curto. Né? Você precisa ter o Garro, ter o Memphis, ter o Yuri Alberto, ter o Carrilho. São jogadores essenciais para essa equipe funcionar em alto nível. Né? Então, se a ideia é priorizar o jogo da Libertadores, por mais que seja um jogo muito fácil, eu também priorizaria. Eu acho que o Corinthians vai voltar de lá com uma goleada a favor e vai poder administrar isso no jogo de volta. O time do Universidade Central é muito fraco. Muito fraco, tem 3 jogos pelo Campeonato Venezuelano, não ganhou um jogo ainda. Nunca foi campeão da Venezuela, acho que foi uma vez nos anos 50, uma coisa assim. Um time que, na verdade, é um time de segundo para terceiro escalão venezuelano, não tem condição financeira de competir com o Corinthians, esportiva, estrutura, nada. Acho que o Corinthians vai voltar de lá com o resultado já classificado. Eu acho que não tem nada demais se poupar nesse jogo, porque conquistou no estadual uma situação muito favorável para terminar com a melhor campanha, e aí mata-mata é um outro campeonato. Vamos esperar até lá para ver o que acontece. Sei que o Corinthians joga o futebol que o credencia a ser campeão paulista. Quarta-feira, essa partida contra a Universidade Central na Venezuela, jogo de ida. Segunda fase da Libertadores. Vamos ver os confrontos, popularmente conhecida como pré-Libertadores. Além do Corinthians, o Bahia é o outro brasileiro também nesta disputa aí, ó. A gente tem Iquique e Santa Fé, The Strongest e Bahia. Esse jogo na terça-feira, o primeiro jogo também, o jogo de ida para o Bahia. E Alianza Lima e Boca, os 3 jogos na terça-feira. Aí na quarta, Boston River e Nublense, El Nacional e Barcelona. Esse Universidade Central e Corinthians, Monagás e Cerro Porteño, Tolima e Melgar. Você vai acompanhar o Corinthians ao vivo, ida e volta, aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Mas a gente preparou um material especial também com o Bahia. O Everton Ribeiro conversou com a nossa equipe, falando também dessa expectativa dessa Libertadores. Salvador.
uma cidade que é um caldeirão cultural, terra de grandes artistas, belezas